Boa noite. Não entrou ninguém ainda, mas eu tô entrando 5 minutos antes pra gente poder estar compartilhando a live. Quem for entrando, boa noite. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, mãe. Eu vou compartilhando a live. Daqui a pouquinho a gente começa. A gente vai começar às 7 horas pontualmente, tá bom? Só um instantinho. Quem puder desde já compartilhar, a gente agradece para que a gente possa estar chegando aí a outras pessoas também, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Boa noite, mãe. Eu vou compartilhando a live. Tá dando eco aí, né? Eu vou baixar aqui. Boa noite. Gente, quem puder compartilhar, a gente agradece. Daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? A gente tem esse costume de estar compartilhando com os grupos, porque o pessoal pede. E aí a gente faz isso antes de começar, tá bom? Como é que vocês estão? Tá frio por aí? Como é que tá? Oi, Indra, boa noite. Boa noite, Harry. Beijo para vocês. Quem puder estar compartilhando nos grupos aí, a gente agradece bastante, porque aí a gente consegue chegar com o pensamento e vida a mais pessoas. A gente consegue estar aí batendo esse papo com mais gente, tá bom? Daqui 2 minutinhos a gente começa. Quem quiser buscar água, para a gente pedir para a espiritualidade amiga estar fluidificando, pode buscar, que dá tempo de buscar. Prontinho. Hoje a gente vai estar falando um pouco do Evangelho e a gente vai continuar com o caminho Verdade e Vida. E eu trouxe umas músicas e aos poucos a gente vai novamente se familiarizando com a questão do violão, que fazia bastante tempo que eu já não era assim um expert, como eu disse semana passada, e fazia tempo que eu não tocava. Mas a gente vem com todo o coração em trazer algumas canções para a gente poder estar levando a palavra de Jesus, levando o amor através da arte, né? Então já falta um minutinho. Daqui a pouquinho a gente já começa. Eu tava colocando uma musiquinha ambiente, mas não. Oi, tia Silvia! Boa noite! Mas, como a gente vai tocar o violão, aí como não dá para poder ficar mudando, eu não vou colocar. Gente, vamos começar então. Já, aqui no meu relógio já são 19 horas pontualmente, no de vocês também é. Boa noite, Rui! Boa noite, Amandinha! Boa noite a todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, que a gente possa se sentir bem, que a gente possa se sentir envolvido, que a gente possa se permitir nesse momento, esse momento de conexão, né, entre nós e também conexão com Deus, com o Mestre Jesus, que a gente possa se fazer receptivo, porque quando a gente se propõe a ir a caminho dos ensinamentos, os ensinamentos meio que já chegam para nós em forma aí de sentimentos bons, sensações boas, né? Então que a gente possa desenvolver dentro de nós sempre essa permissão de que Jesus realmente esteja dentro de nós, que a gente se sinta realmente
juntos, né? Juntos de Jesus. Oi, Ju! Boa noite, meu amor. Boa noite a todo mundo. Às vezes não aparece para mim aqui todo mundo que entrou, então eu peço desculpas, porque às vezes eu não falo boa noite porque não apareceu. Mas como de costume, a gente vai fazer a prece inicial. Vamos fazer a prece inicial e desde já eu convido cada um de vocês a nós fecharmos os nossos olhos. Por que a gente fala para fechar os olhos? Para a gente conseguir se concentrar mais, se conectar dessa forma aí, de uma forma de um jeito mais tranquilo, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus, nosso Criador, também a Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, que nós possamos sentir toda essa paz que vem, que provém do nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, que por mais que a gente ainda seja tão teimoso, ele está ali nos aconselhando, tentando nos encaminhar, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos encaminhar para o bem. Vamos vibrar muito amor por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão sem esperança nesse momento, que eles possam retomar o caminho da esperança, da iluminação interior. Vamos pedir pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos aqueles que ainda de uma forma equivocada se supõem nossos inimigos. Sejam todos estes encarnados ou desencarnados. Que nós possamos nos sentir abraçadinhos e que a gente possa, nessa noite de hoje, receber muita paz e muito amor, que assim seja. Boa noite para quem entrou depois que eu fechei os olhos. Nós vamos começar então. Hoje eu trouxe para vocês, eu não tenho seguido uma ordem do Evangelho especificamente, eu tenho aberto ele para poder estudar para quarta-feira, e aí vem o tema e a gente estuda o tema que está vindo. E hoje veio para nós o capítulo 17, Sede Perfeitos. E, gente, aí eu olhei direitinho aqui para o homem de bem, que é um tópico tão interessante. E ao mesmo tempo, quando a gente vai estudar, às vezes a gente se sente um tanto quanto distante, né? Mas vamos pensar, né, que a gente está a caminho, que a gente está nesse processo aí de conseguir realmente se colocar à disposição dessa transformação, né? Então, que a gente possa escutar um pouco dessa leitura. É um tópico que não dá para, sinceramente, simplesmente só falar sobre ele. Ele é tão bonito e tão inspirador que a gente tem vontade de ler ele inteiro. Eu vou lendo e a gente vai conversando um cadinho sobre ele, tá bom? Quem puder estar compartilhando a live, que possa aí compartilhar para nós. O som tá bom, gente? Tá legal? Então é assim, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Puxa vida, nessa primeira frase a gente já se coloca a reflexão, né? Então, o verdadeiro homem de bem é homem, né? Quando a gente fala homem, a verdadeira pessoa de bem, né? Ela pratica a lei da justiça, de amor e de caridade. E aí a gente vai começando a refletir. Nós somos justos nas nossas ações? Ou a gente se porta muitas vezes como criança mimada e a gente quer tudo do nosso jeito? Nós somos justos, mas aí colocando realmente em ação as leis naturais, né? Gravadas por Deus em nossa consciência. Nós realmente amamos ou nós estamos a caminho de amar? O nosso amor ainda, muitas vezes, ele é limitado por duas chagas, que são o orgulho e o egoísmo. O nosso amor ainda é muito daquele que quer reter, que quer que o objeto ou a pessoa ou o animal façam tudo que a gente queira. E não é dessa forma. Quando a gente ama verdadeiramente,
um filho, uma mãe, a gente ora para que haja sempre o melhor, aconteça sempre o melhor e que a pessoa, dentro do seu processo de livre-arbítrio, possa caminhar, né, de acordo com o seu movimento. E aí a gente vai ver aqui, ó, da caridade. Caridade já engloba, né, o amor como um todo, porque a verdadeira caridade é a caridade desinteressada. Mas esses três processos de justiça, de amor e de caridade, eu já disse processo porque são processos mesmo, a gente está a caminho. E a gente não deve. Ó, passou o gatinho aqui atrás. Vocês vão ver passar os meus gatos aqui atrás. Tem 4, gente. A gente se coloca a caminho. E só da gente se colocar a caminho já é um grande trabalho interior que nós estamos fazendo. É claro que a gente não pode também meio que se paralisar. E muitas vezes, quando a gente crê na questão da reencarnação, né, das múltiplas existências, o que a gente faz? A gente posterga, né? A gente vai deixando passar as oportunidades. Mas é necessário lembrar que a gente tem que. Esse momento agora, ele é importantíssimo. E que a gente tem que aproveitar. Boa noite, Liana. Boa noite, Andréia. A gente tem que aproveitar muitíssimo cada segundo da nossa existência. Porque nós não sabemos o momento que nós vamos ser chamados. E se nós fôssemos chamados hoje? Como que nós estaríamos nesse grau aí do homem e mulher de bem? A gente estaria bem? A gente estaria já bem colocado ou não? E aí continua assim, ó. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao trem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Nossa, gente. Eu lembro que quando eu era pequena, que eu pegava as primeiras vezes do Evangelho e lia sobre esse tópico, sempre me chamou atenção. Porque se a gente não tiver prudência, a gente vai se sentir muito distante e se apequena demais. E a gente também não pode se apequenar no sentido de não ter força de vontade para ir ao encontro verdadeiramente desse bem praticado por Jesus e incentivado por ele e por todos os queridos aí que já praticam o bem, né, que já tem a benevolência dentro de si. Oi, Eliana, boa noite. Então a gente não pode negligenciar qualquer ocasião de ser útil. No caminho Verdade de Vida, a gente vai fazer uma outra reflexão sobre isso também. Porque muitas vezes a gente acha que ser útil é só se colocar a trabalho. Mas a gente tem que ter os momentos também em que a gente para refletir sobre quem nós estamos e a caminho de quem, né, nós queremos ser, quem que nós queremos ser. Então é necessário que nós nos entreguemos à prática da oração, que nós não nos esqueçamos de nos conectar. Então é tão importante que a gente pare, olhe as estrelas, que a gente veja um pôr do sol, que a gente tente ver desenho nas nuvens, que a gente pare perto de um rio e observe o seu curso, que a gente, quando cai uma chuva, a gente veja esses pingos caindo do céu e agradeça a Deus, né? Por todo esse espetáculo constante da natureza. Porque Deus é um artista, é todo amor, né? Então a gente realmente não pode se esquecer desse processo todo, né? Então que a gente possa, desde já, observar que mesmo que a gente estiver num caminho, às vezes, de queda, que a gente tem, sim, sempre oportunidade de recomeçar. E que a nenhum de nós cabe julgar se o outro está em queda ou não, porque nós caímos tanto, já caímos tanto. Tem uma música que a gente canta, né, que fala como nos velhos tempos de outras tantas, e ele vai falar dos tombos que a gente levou e dos tombos, gente, que a gente ainda vai levar durante o percurso da vida, porque
nós somos ainda muito teimosos, nós somos ainda, como eu disse, muito egoístas. Então a gente quer as coisas do jeito que a gente quer e não é assim, né? A gente tem que respeitar realmente o percurso evolutivo de cada um. E às vezes, do lugar onde a gente está, a gente tem uma perspectiva. E do lugar onde a pessoa está, ela tem outra perspectiva da vida. Então é a mesma coisa para quem mora aqui em Poços, observar a Serra de São Domingos do lado de cá, ali do centro da cidade, e outra pessoa, e do outro lado da serra, vai estar observando a mesma serra, só sob uma outra perspectiva. Vai ver outras coisas. Oi, Marisete, boa noite, tudo bem? Então é preciso que a gente respeite o ponto de vista de cada um. Quando eu falo isso para vocês, humildemente eu já falo para vocês, gente, que eu tenho muita dificuldade ainda em ver do ponto de vista do outro. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente ainda se entrega a processos ainda que nos machucam. Porque o dia que a gente amar sem apego, o dia que a gente deixar de ser egoísta, a gente vai sofrer muito menos. O dia que nós todos nos vermos como irmãos, a gente não vai ter olhar para um companheiro de trabalho e perceber que ele ganhou, de repente, sei lá, uma promoção e ficar pensando por que eu não ganhei, ou olhar qualquer situação e achar que a gente pode estar acima de tudo, mas é porque a gente não tá. Oi, tia Vona querida, que saudade! Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Então, gente, a gente tem que sempre entender que o outro tem uma outra perspectiva, que o outro tem um outro olhar. E que Deus está nos olhando, ele já tem a perspectiva total, né? A gente tem um pedacinho da perspectiva. E Deus tem toda. Então, às vezes, a gente se pergunta assim, por que aconteceu tal coisa no meu caminho? Por que eu estava até falando sobre isso, acho que a semana passada. Por que a gente perdeu o trabalho? Por que a gente... Aí a gente fica pensando assim, oi, Elaine, querida, um beijo pra você aí, viu? Aí a gente fica se perguntando, né? Por quê? E aí lá na frente, a gente vai perceber que outras janelas irão se abrir. Mas no momento em que a gente perdeu o serviço, a gente fica ali desesperado. Mas é preciso que a gente tenha fé. E quando a gente fala fé, é esse processo de esperança mesmo. De olhar para frente e dizer assim, Deus, eu entrego o teu futuro nas minhas mãos. Deus, eu confio que eu tô aqui fazendo o meu processo, tô aqui caminhando e o Senhor Deus está comigo em suas mãos. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que crer. Muitas vezes a gente vai se colocar assim a serviço do desespero. Muitas vezes a gente vai chorar, vai doer. Mas esse processo de dor, a gente tem que fazer dele um processo de crescimento. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu psicólogo, aí a gente estava falando sobre os processos, né? E a gente muitas vezes a gente vê tudo que está na superfície, né? E a gente não percebe, porque a gente tá com os olhos vendados, a gente não percebe que tá ali nas profundezas. E às vezes é preciso que... Sabe quando chacoalha a água assim? E aí aquilo tudo que tá ali embaixo vai para cima? Que tava ali, lá embaixo a gente não conseguia perceber. Então às vezes é preciso que venha, né, uma onda para que tudo aquilo venha à tona e a gente perceba que a gente talvez tenha um potencial que estava escondido pela água do eu, do ego, né? Dessa questão que a gente muitas vezes acha que é o certo e talvez não seja o certo. Por quê? Né? Deus permite tudo o que é melhor para nós. É claro, gente, que muitas coisas vão ser parte do nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio ele vai até certo ponto, né? Então, se a gente está se prejudicando demais e está a desserviço, né? A gente se distancia dessa questão dos caracteres do homem de bem demais. Aí Deus fala, chega, peraí, meu filho, vamos pensar, vamos refletir, porque já está na hora de refletir.
E aí, continuando, fala assim, que o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, é o que a gente está falando, né? Em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Gente, vamos lembrar dos cristãos. Porque hoje em dia, por mais dificuldades que a gente tenha, ainda a gente vê aí um processo muito grande de preconceito em relação às religiões. E até a quem não tem religião, né? A gente tem uma liberdade maior do que antigamente. Imagina os cristãos na época de Jesus para levar a palavra e eles iam cantando dentro daquelas galerias, né? Ao encontro das bocas dos leões. Será que a gente teria essa fé nesse momento? E olha que já passou tanto tempo. Por quê? Porque eles tinham certeza de que aquilo que eles estavam fazendo era genuíno. Porque eles tinham certeza de que caminhar com Jesus, de que entrar pela porta estreita, muitas vezes é muito difícil, mas lá na frente a gente vai compreender o tanto que isso nos permite ser mais felizes. Então, às vezes, não dá para entender o processo que se dá no momento, mas a gente tem que confiar que Deus é conosco sempre, né? E isso, gente, às vezes nós perdemos a esperança. E aí a esperança vem ao encontro de nós através da palavra de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, às vezes de uma pessoa que está passando na rua. Quantas pessoas não abandonam a ideia do suicídio porque alguém foi ao encontro delas no momento derradeiro de uma forma cirúrgica. Então, gente, é muito importante. Hoje em dia a gente está usando máscaras, né, por conta da pandemia, mas é importante que a gente sorria com os olhos, que a gente mande mensagens de amor, que a gente se abrace pelo menos virtualmente, que a gente se aconchegue uns dos outros para que a gente passe. E eu tenho certeza que boa parte desse processo já passou e quando a gente passar por ele todo, nós, se a gente quiser, nós seremos pessoas transformadas, pessoas diferentes, né? Como a gente tem vontade de abraçar pessoas que a gente não pode estar abraçando nesse momento, como a gente tem vontade de ir ao encontro de pessoas que estão distantes e tem vontade de fazer outras coisas que eram consideradas tão bobas, mas que fazem parte do nosso cotidiano e hoje faz falta para nós, né? Cada coisinha dessa. Então a gente tem que realmente refletir sobre isso. Eu vou trazer uma canção. Vou beber um pouquinho de chá. Alguém aceita? Hoje não é água, hoje é chá. Vou prender aqui a música para que a gente possa cantar junto. É a última música que eu cantei a semana passada. Hoje eu trouxe ela em primeiro. Ah, não é essa não. É essa sim. Gente, tô doida. Paciência e caderno. Tá caindo tudo aqui hoje. Peraí, gente. É a música Deixa Sua Luz Brilhar. Essa música é da Ju e do Jeff. Eu particularmente gosto muito dessa música. Ela me traz assim muita reflexão. E que a gente possa realmente ouvir essa letra e refletir sobre ela, o quanto que ela é profunda, principalmente quando a gente está nesse processo de descoberta de si mesmo. E quem de nós não está, na verdade? A gente tem luz para brilhar. Muitas vezes é a gente que realmente se fecha, coloca ali realmente um pano por cima e esquece que nós temos essa luz para brilhar. Abra o teu coração e deixa a luz entrar, sopro divino que quer te levar. A brisa que bate em teu rosto é o maior sinal
a vida encontra um jeito e se refaz. E quando tudo for escuro e não conseguir enxergar, então deixa tua luz brilhar. Abra o teu coração e deixe a luz entrar. Sopro divino que quer te levar. A brisa que bate em teu rosto é o maior sinal de que o teu caminho não será igual. Renova-te como a flor que desabrocha, como o orvalho que cai, molhando a rocha. A vida encontra um jeito e se refaz. E quando tudo for escuro e não conseguir enxergar, então deixa a tua luz brilhar. Que nós possamos deixar a nossa luz brilhar, porque muitas vezes os nossos olhos estão tão enuviados por conta das lágrimas, né? Dos momentos que nós estamos passando, que a gente se esquece de que o sol nasceu novamente e que ele nasce todas as manhãs. Que a gente se esquece que depois de uma tempestade abre um céu tão bonito. E que mesmo a tempestade tem o seu processo de beleza, porque está ali para fazer um processo de limpeza. Então a gente tem que se recordar sempre de que é preciso que nós brilhemos. E que quando o nosso sorriso brilha, quando os nossos olhos brilham, a gente também consegue se conectar a outras pessoas e fazer com que a vida delas também brilhe. Quando a Jurgé fez essa música, eu sempre amei e eu encaminhei essa música para muita gente. E hoje, mais do que nunca, essa música faz sentido na minha vida e eu espero que faça sentido na vida de vocês também. Que a gente possa se renovar a cada dia, que a gente não se entregue ao processo da dor para sempre, que ele seja um processo que tenha um começo, um meio e um fim. Oi, Paty querida, saudade linda. Então, que a gente deixe todas essas luzes brilharem mesmo. E que a gente possa ser luz na vida das pessoas. Que a gente possa compreender que nós somos aqui passageiros desse trem chamado vida, que vai fazer a passagem em várias estações. E que a gente possa saber, né, que a gente saiba que cada estação é importante. Cada estação traz sua beleza. E que a vida, né, não é feita só de problemas, ela é feita também de coisas boas e que a gente tem que fixar os nossos olhos nessas coisas boas. Então vamos continuar aí com o homem de bem. Então o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nossa, gente, eu fico com uma vergonha. Vocês ficam também? Porque quantas vezes a gente murmura, né? A gente reclama, a gente chora, a gente se debate. Quantas vezes a gente não entende o processo que está acontecendo com a gente? Não é verdade? E se a gente tivesse fé mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? A gente já começaria a entender esses processos. Tá, mas como eu disse, são processos. Então, de repente, a gente está no início e daqui a pouco a gente vai compreender, né? Que esse processo, assim, eu gosto muito de falar do diamante, né? Que quando ele é pedra bruta, talvez a gente não consiga realmente ver o seu brilho, mas precisa do esmeril, da experiência, muitas vezes, para poder fazer, oi Clarice, para fazer brilhar aquele diamante. E dói, né? Porque o esmeril fere aquela rocha.
para poder fazer. É rocha mesmo, gente. Eu falei rocha. Eu acho que é. Não sei. Não, aquela pedra, né? É pedra. Não sei. Quem souber, fale aí. Porque a gente acaba se sentindo muito doído com as coisas que acontecem na vida da gente, né? O homem, penetrado de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Quem de nós, fala a verdade, vamos falar a verdade, sacrifica o seu próprio interesse à justiça, sempre? Não é sempre que a gente faz isso, né? Geralmente os nossos olhos estão fixos naquilo que nos interessa e aí a gente se esquece daquilo que está ali, que a gente falou, que a gente negligencia muitas vezes, né? Quem está ao nosso redor negligencia tudo, né? Por quê? Porque não somos ainda seres falíveis, mas ao mesmo tempo seres que podem já brilhar muito, não é mesmo? Então ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Então, gente, quando a gente faz o bem, a gente vai... É um exercício, né? A gente vai aprendendo que fazer o bem, a gente vai fazendo assim. O bem pelo bem. E quando a gente descobre que isso é tão prazeroso... Oi, Elô! Oi, Saulo! Ju, eu também fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Abraço, Saulo! Por quê? Porque a gente vê pessoas, tão exemplo, que já realmente doam sua vida. E doam de uma maneira, assim, verdadeiramente generosa, não no sentido de pensar assim, eu tô fazendo porque eu vou aparecer. Não, já tem isso naturalmente. E realmente coloca o interesse do próximo em primeiro lugar. Não no sentido da gente ficar se martirizando, gente. Ninguém aqui é mártir. Mas no sentido da gente prestar atenção nas nossas ações, né? Eu quantas vezes, às vezes falei uma coisa e depois eu pensei, nossa, será que eu machuquei tal pessoa? E às vezes uma palavra, tem uma música de um grupo nosso lá de Barretos, quando eu morava em Barretos, que falava assim, até a letra da Lívia, irmã do Morro, da Lívia Ferreira. Fala assim, palavra errada, na hora errada, humilha, maltrata, destrói. Palavra certa, na hora certa, anima, ampara e constrói. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. Porque às vezes a gente pega a pessoa num dia que ela já não tá bem. E a gente fala assim, por que então a pessoa tá me olhando esquisita, me olhando torto? Mas a gente fez uma coisa torta e não percebeu o que fez. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. E às vezes uma palavra errada vai fazer com que aquela pessoa tenha um dia ruim, que pode se estender para uma semana ruim. E essa semana ruim também pode se estender para outra pessoa. Então é vigiar e orai, né? Não só os nossos pensamentos, mas também as nossas palavras, as nossas ações, tudo aquilo que vai acontecendo. Queria mandar um beijo pro meu tio Toninho, pro meu Tireno lá de Bahia, que estão acompanhando também a live. Para todo mundo que está acompanhando. Quem puder compartilhar ainda, a gente agradece, tá bom, meus amores? Então, o homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção, de raças, de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. O dia que realmente todo mundo for homem de bem, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter disputa, a gente vai ter mais sororidade entre as mulheres, a gente vai ter... não vai ter violência, a gente vai perceber que nós, gente, na verdade, nós somos todos irmãos. E quando eu tô ferindo um irmão, eu tô ferindo a mim mesmo. Entende? Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras, não lança o anátema, né? Anátema é a máxima, àqueles que não pensam como ele. Então a gente não tem que se achar o dono da verdade. Então não é porque a minha crença, por exemplo, ela é espírita, que eu vou achar que eu sou a dona da verdade. Não, gente.
todos têm a sua verdade, o seu coração, o seu modo de encontrar Deus, de encontrar Jesus, de se encontrar às vezes com a natureza, né? É assim. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao trem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitar, falta o dever de amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Quantas palavras, né, a gente já proferiu aí. Gente, eu vou parar aqui e vou continuar com o Evangelho do Homem de Bem a semana que vem, para a gente poder passar para o caminho verdade e vida. Porque ele é tão rico, porque não dá para a gente poder falar em alguns minutos sobre ele. Tudo bem para vocês? A gente continua com ele a semana que vem e aí a gente já fica combinado. Na próxima quarta a gente vai continuar falando. E vamos refletindo aí, né, sobre a que ponto, né, em que ponto do caminho nós estamos para sermos aí essa pessoa do bem, né, essa pessoa que realmente não contradiz o Evangelho. Porque se a gente vivesse o Evangelho, a gente consegue causar menos dificuldades, a gente consegue ser mais tranquilo, porque vamos falar a verdade, né? O dia que a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro e tiver certeza que ninguém, né, tá derramando uma lágrima sequer por nós no sentido assim, de alguma coisa ruim que a gente tenha feito, nossa, tranquilo, né? É claro que a gente também tem que pensar que muitas vezes é o entendimento da pessoa, né? Às vezes a gente não fez também o mal, e a pessoa, às vezes a gente é mimado, né? Aí a gente acha que a pessoa fez o mal pra nós. E às vezes o que a pessoa tá fazendo é o bem, então... paciência, gente, a gente tem que ter paciência. Hoje, no caminho Verdade e Vida, a gente vai passar para a lição 6. A lição 6 é esforço e oração. Então, eu já comecei a falar um pouco sobre ela, sobre essa lição. E começa assim, ó. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já à tarde estava ali só. Mateus, estava falando de Jesus, né? Aqui a gente vai falar, ele vai falar sobre o Mestre Jesus. E que muitas vezes, ou a gente se coloca só em contemplação, ou seja, só orando, ou a gente se coloca só a trabalho. E a gente se esquece que a gente tem que ter as duas parcelas. A gente tem que sim se colocar a trabalho, mas nós temos que cuidar da nossa luz interior, do nosso sol interior, né? De nós enquanto espíritos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso orando, meditando, refletindo. Então, é muito importante que a gente tenha esses momentos de deserto, né? Para que a gente possa observar as estrelas dos ensinamentos que estão ali brilhando para nós. E que muitas vezes, quando a gente está com os olhos fixos só para frente, só trabalhando no trabalho, a gente não consegue fazer com que aquele ensinamento realmente chegue até as nossas almas, até os nossos corações. Então é importante que a gente faça esse processo. Deixa eu ver que música que a gente vai fazer. Ai, gente, eu ensaiei essa música hoje. A homenagem ao Saulo, hein, Saulo? Tá aí? É uma música do Rony, chama Ama. Eu nunca tinha tocado antes. Então, me perdoem qualquer coisa. Mas é uma música tão bonita e eu queria trazer para nós hoje, tá? O festival dos sorrisos humanos, entre mentiras e enganos, homens correndo em vão, Saulo, solidão. Paixão pela vida e o coração em ferida, no céu da alma canção.
Mas quem conhece Jesus floresce, né, gente? Quem conhece Jesus de fato floresce. Então a gente tá aí nesse festival de sorrisos humanos, entre muitas mentiras, muitos enganos, muitos conflitos. E a gente se esquece de que muitas vezes a gente corre em vão. E aí a gente lembra do exemplo de Saulo, né? Que quando se encontrou verdadeiramente, se colocou fiel aos preceitos do Cristo. E por mais que a gente às vezes esteja com o coração em ferida, que a gente possa olhar para o céu e desvendar essa canção, né? E que Jesus questiona, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí já traz à tona essa reflexão. Por que a gente persegue uns aos outros? Amar talvez seria mais fácil, não seria? Por que a gente ainda banaliza esse grande amor? Esse amor realmente, quando eu digo no sentido fraternal mesmo, que tem dentro de nós, que quer florescer. Por que a gente banaliza tanto? Então, que a gente possa se recordar disso. E que a gente se coloque sempre no exercício da oração, para a gente se entender, se compreender e entender mesmo. Como a semana passada eu fiz, eu vou trazer para nós, eu queria que vocês cantassem comigo, para eu não cantar sozinha. É a oração de São Francisco de Assis. Opa, gente, tá caindo toda hora a música, só um instantinho. É que eu quero prender aqui e semana que vem eu vou colocar no suporte da partitura, vai ficar melhor e não vai ficar caindo. Vamos cantar, gente? Vocês estão quietinhos? Tá tudo bem? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Vamos cantar junto. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vamos lá! Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos cantar, hein? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração, gente, é um aprendizado tão grande, tão profundo.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que a gente possa compreender, né? Que onde houver ofensa, que a gente tem responsabilidade de levar o perdão. Que onde houver discórdia, que o nosso compromisso é levar a união. Que onde houver dúvida, que a gente possa levar a fé. E se houver desespero, que a gente leve a esperança. Se houver tristeza, que a gente leve a alegria. E se houver trevas, sem dúvida, que a gente seja a luz. Né, gente? Então, que a gente possa ser instrumento da paz. Instrumento da paz alheia, instrumento do amor, para essa recondução nossa, para essa transformação. Porque quando a gente realmente começa a entender a profundidade dessa oração, realmente uma oração linda, Lu, a gente começa a se transpor as barreiras e a gente começa a transcender, a gente começa a ascender, a gente começa a ascender no sentido realmente de alçar voo, conseguir, tal qual enquanto espíritos, né, a gente sobrevoar por sobre os problemas, né, e observar que cada um deles traz para nós uma proposta de transformação, de renovação interior. Mas que se a dor do outro já é grande, a gente tem responsabilidade de fazer por tudo para que essa dor seja minimizada. Eu aprendi lá em Barretos, eu gosto sempre de estar falando, né, num dos encontros que a gente foi, que a gente, em qualquer situação, a gente deve ser bombeiro e não incendiário. A gente deve ser instrumento da pacificação e jamais da desunião. A gente tem que ser instrumento da mais pura reflexão e não instrumento de queda. Então, é claro que para nós isso é um exercício diário, mas que a gente possa, né, realmente se recompor e trazer isso para nós, né? Meus amigos, vou oferecer para todos vocês uma música do André Machado, que se chama Caminho da Luz. Muito singela, muito simples, eu acho que a maioria de vocês conhece, porque a gente sempre tá tocando ela nas lives. Não é nossa, aliás, nada é nosso, né? A gente é apenas instrumento. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, ó bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoe a nós, amigo, a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, ó bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoe a nós, amigo, a caminho da luz, a caminho da luz. Queria oferecer essa música a todos vocês, meus amigos, a todos aqueles que nos nossos momentos mais difíceis estão conosco, a todos aqueles que se fazem presentes no nosso caminhar, e lembrar que todos nós estamos juntos aí a caminho da luz, que a gente possa ter essa certeza de que Deus nos ampara a todos, né? Vou partir para o final agora e vamos fazer aí, né, o nosso pedido sincero a Deus, que ilumine os nossos corações,
que ilumine o lar de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite, para aqueles que vão assistir depois, que ilumine todos os nossos ideais, que a gente possa, sim, se sentir merecedor da felicidade, mas que a gente tenha em mente que a verdadeira felicidade é aquela que faz a gente ficar mais leve, que traz para nós uma leveza, uma tranquilidade, sabe? Para que a gente possa caminhar mais tranquilos realmente, mais no propósito, né? E se a gente vê que muitas vezes um amigo no caminho está em queda, que a gente possa oferecer nossa mão amiga. Pois é tão bom, né, gente, quando a gente está em queda, a gente sentir que a gente tem colo à disposição, que a gente tem um ombro amigo, né, com que a gente possa contar. Então, que a gente possa se fazer aí participativo da vida daqueles que estão ao nosso redor. Seja através de uma mensagem, de uma música. Viu uma música legal? Manda para a pessoa no WhatsApp. Viu uma mensagem bacana? Tá sentindo no coração que é para mandar para um familiar? Manda para aquele familiar. Todo amor que é ofertado jamais será desperdiçado. Viu, gente? Então, que a gente possa estar com os nossos pensamentos ligadinhos, não esquecendo jamais de nos conectar a Deus, orando por todos aqueles que estão aí perambulando pelas ruas, orando por aqueles que estão nos hospitais, padecendo de quais dores forem, por aqueles que estão acamados em seus próprios lares. Que a gente possa pedir ao Mestre Jesus, através das equipes, das falanges da medicina, que possam fluidificar a água que está aí na casa de vocês, que está aqui em casa, que ao beber essa água a gente possa ter o remédio necessário para cada um de nós. Que nós possamos sentir essa leveza que, gente, de verdade, eu sinto quando eu tô com vocês aqui. Para mim, as quartas-feiras, elas são abençoadas, porque eu estou aqui com vocês, ouviu? Então, um beijo muito carinhoso. O Rui fala que eu falei para ele, ó, eu sou sua amiga mais chorona, né? E eu realmente, eu sou chorona, gente. Mas é uma emoção hoje de felicidade por estar aqui com vocês, pela dádiva da vida, por a gente poder caminhar juntos, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Até semana que vem. Lembrando que eu tô passando as lives pro YouTube também. Eu acabo de fazer, a Ju também e o Jeff acabam de fazer. Eu já passo pro YouTube e compartilho, porque eu sei que tem muita gente que não tem Facebook e que gostaria de estar assistindo as lives. Então a gente começou. E tá no meu canal, Dani Truco, então vocês fiquem à vontade para poder estar indo lá ver as outras lives que a gente já colocou, tá bom? Boa noite, viu? Um beijo no coração de vocês. Que a gente possa olhar muito uns pelos outros. Amo vocês.